Bom dia, bom dia, bom dia para todos que ainda não chegaram, mas estão vindo. Bom dia, Lise, bom dia, Carla, bom dia, Tânia, muito bom dia para todas que estão chegando. Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura do livro Isto é Reiki, do Frank Ajava Peter. Vou deixar assim. Sejam muito bem-vindas à leitura de hoje. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Ontem eu li até a página 53 e hoje eu vou começar na 54. Bom dia, Rosa, estão chegando, esperar só mais um pouquinho para ver se tem mais gente. Bom dia, M, Rosa, Savieira, Silvana, bom dia. Muito bom dia a todos para mais uma leitura do livro Isto é Reiki. Quem tá com seu livrinho aí já pega pra gente ir aos pouquinhos. Bom dia, Conceição, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura do nosso livrinho do dia. Na verdade, é o livrinho do mês, acredito eu, né? Que esse livrinho aqui, ele tem várias folhinhas, então provavelmente deve durar o mês inteiro. Mas estamos absorvendo cada dia um pouquinho de sabedoria diária, né? Bom dia, terapia, bom dia, Sabina. Bom dia, tô dando só mais um tempinho para ver se chega mais gente, pra gente começar a leitura de hoje. Hoje nós vamos começar no subtópico Uzui Reiki Yoho Gakkai, que é a escola de Reiki, né, do nosso querido mestre Uzui, ou como o autor chama, Uzui Sensei. Muito lindo, né? Bom dia a todos. Eu vou iniciar aqui então, já dei um tempinho. Ai, que lindo! Todo mundo chegando, Ângel, JL, Guereta, né? Às vezes esses nomes do querido maridinho tá aqui ouvindo mais uma live. Que bom, é ter mais conhecimento sobre Reiki, né? Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar a leitura do Isto é Reiki, do Frank Ajava Peter. Tá ao contrário, mas quem tá com seu livrinho aí, bom dia, Natália. Vou começar agora, né? Então vamos lá, quem tá com seu livrinho, quiser acompanhar, quem quiser só ouvir também, fique à vontade, né? Pelo visto o som tá bom, então tá tudo ok, tudo caminhando. Então vamos lá. Vou começar hoje na página 54, onde se fala sobre o Uzui Reiki Yoho Gakkai. Tá bom? Então, vamos esquentando. Assim, o Uzui Sensei voltou para o mundo e um mês mais tarde, em abril de 1922, fundou a Uzui Reiki Yoho Gakkai. É só para introduzir, nos dias anteriores nós lemos sobre toda a ancestralidade, né? Vamos lá, toda a árvore genealógica do Uzui Sensei. Foi falado também da aldeia que ele vivia, os fatos importantes, que ele teve muitas profissões ao longo da vida dele. E quando ele abriu a empresa dele, essa empresa faliu, ele se questionou qual era o sentido da vida. E nesse momento, como é muito comum naquela época,
era, né, muito comum naquela época, a reflexão, você sair um pouco desse mundo e meditar, ir para um templo. E foi isso que ele fez. Ele foi para um templo para poder encontrar a iluminação. E o autor aqui fala até de alguns aspectos que nós chegamos à iluminação. Então é importante, né, dar uma recapitulada para vocês entenderem. E aqui chegou o momento que ele está introduzindo como, né, depois que o Usui Sensei passou pelo jejum, teve aquela iluminação, que recebeu uma energia de cura, que depois ele denominou como Reiki. E aqui é o início da escola, a história da escola. Porque esse livro ele fala da história do Reiki, como começou a vida, né, do, como ele chama aqui, o Usui Sensei, e também uma viagem para o Japão, onde ele vai dar o caminho para quem quiser ir, e no final tem algumas técnicas. Mas continuando aqui, que é quando inicia, né? Ele inicia a escola. Aí, ó, como dissemos anteriormente, o nome completo dessa associação era Jinjin Kaizen Usui Reiki Yohogakai. A tradução seria Associação do Método de Cura de Energia Espiritual de Usui para a Melhoria do Corpo e da Mente. Kiyoama Sensei explica que a associação não era uma comunidade religiosa e que Usui teve o grande mérito de não transformar o Reiki Yoho, método de cura, numa seita. O objetivo da associação era seguir o grande Reiki e trabalhar com ele com a saúde de cada praticante de forma disciplinada. Todos os dias. O Reiki era encarado como uma forma espiritual do universo, O Reiki era encarado como uma força espiritual do universo. Embora o universo seja repleto de Reiki, a cura de si mesmo e das outras pessoas exige muito trabalho. A prática do Reiki Yoho significa que o praticante deseja felicidade, saúde e bem-estar para todos os seres vivos. Aí ele pede para ver o juramento, o Bodhisattva, na página 163. Mas aí quando a gente chegar lá, vamos dar só uma olhadinha. Que como aqui é 163. Aí ele fala aqui do juramento. Então a gente vai chegar lá, né? Vamos continuar. Kiyoama Sensei escreve sobre os membros do grupo. Aí aqui tá entre aspas, né? Que é uma leitura, né, que ele tirou do nosso querido Kiyoama. Cada membro deve zelar por sua própria saúde, formar seu caráter, purificar o seu coração. Para continuar saudável, cuide de si mesmo, coma e durma bem. Abasteça-se com Reiki todos os dias. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor. O Reiki cura todas as regiões do corpo e ajuda a fortalecer a capacidade de resistência do organismo. Ajuda a regenerar as células e estimula todos os órgãos internos. Assim, o praticante não precisa de remédios nem operações. Aí eu quero fazer um adendo aqui, gente, porque o que acontece? O que no início, né, do estudo do Reiki, algumas pessoas não se confundem, porque é início mesmo, está aprendendo, então é uma questão que eu sempre deixo claro. O Reiki não é só para harmonizar os nossos chakras, ele também é para criar, né, saúde e harmonia no nosso corpo como um todo, né? Como ele fala aqui muitas vezes, né? Mente, coração e espírito. Então, é uma energia que cuida dos nossos centros energéticos, chakras, cuida das nossas emoções e sentimentos e também cuida do nosso corpo, órgãos, glândulas de forma geral.
Ele é o reiki, né, é uma técnica ou uma terapia, vamos dizer assim, que cuida do ser humano como um todo. Mas como ele falou aqui, isso exige disciplina, não só na autoaplicação, mas em todas as ações que a gente pratica no nosso dia a dia. Por isso que é importante para você que é reikiano recitar os princípios, porque é uma filosofia de vida, vamos dizer que é uma postura de viver bem, de praticar o bem e de ser o bem, né? Porque quando a gente é o bem e pratica o bem, a gente acaba atraindo o bem pra gente. Mas vamos continuar aqui na leitura, que o relógio está aqui para cronometrar, não, né? Só para eu me guiar no nosso tempo diário. Ó, apenas um mês depois da sua vivência no Monte Karuma, Usui Sensei começou a ensinar Reiki. Abriu sua primeira clínica em Harajuku, perto do belíssimo Meiji Jinryu, santuário shintoísta dedicado ao imperador Meiji. Espero que ele fale aqui desse imperador, que ele também é muito importante para a história do Reiki. No coração de Tóquio. Aí ele bota aqui, ver, foto 21. Aqui, ó. Então, isso aqui é o santuário, ó. Tá vendo? Santuário que ele coloca aqui. Acredita-se que a sede principal de Uzu Reiki Yohogakai ficasse perto do Dogo Jinja, santuário shintoísta Togo, ver página 22. Aí é outro santuário. Tá vendo? Esse aqui, ó. Antigamente, eu achava suspeito o intervalo tão curto entre o Anjin Hyamei e a fundação da Associação da Iluminação, né? As pessoas só sabiam que o Zu Sensei havia subido ao Monte Karuma para meditar. Quem me contou pela primeira vez sobre o estágio de 3 anos no templo Zen budista foi o Fumio Ogawa. Anos mais tarde, Shiyoko e Tadao Yamaguchi confirmaram o fato. Quando uma pessoa tem uma profunda vivência espiritual, normalmente não se recupera em apenas 4 semanas. Quer dizer, ele está falando aqui do tempo que ele começou, ele teve a iluminação e começou a ensinar o Reiki, né? E ele está destacando a vivência anterior da busca espiritual de 3 anos que o Usui Sensei, né, viveu, né, vivenciou. Então vamos continuar. A vivência fragmenta o ego em 1000 pedaços e o discípulo precisa de muito tempo e de um mestre experiente para se recompor e voltar à vida normal. Né? Hoje eu tô interrompendo, mas assim, gente, é para aproveitar também o momento da leitura. O que ele quer dizer com isso? O que eu vivo, assim, de experiência, de vivência, quando a gente se empenha na questão da busca espiritual, tem um momento que você sente no coração a necessidade de se isolar, como se você realmente precisasse ficar um tempo sozinho para poder entender todo esse processo. Por isso que algumas pessoas que quando começam na jornada do Reiki, às vezes ficam muito nelas mesmas. Não que elas fiquem isoladas porque estão tristes, não. Elas estão refletindo. E isso é um processo que acontece mesmo. E só que nós vivemos num mundo onde tem muitas pessoas, nós temos família e nós precisamos ter essa experiência de sociedade, de comunidade, porque isso também traz iluminação. Então, isso faz parte do crescimento. Então, se por acaso você que está iniciando na jornada do Reiki sentir um pouco a necessidade de se recolher, respeite, mas fique atento,
para não ficar muito tempo ali. Por quê? Porque a sociabilização também faz parte do crescimento. E também tem aquela sensação de que você está vendo coisas maravilhosas e você precisa falar para todo mundo o quanto é maravilhoso isso e o quanto é belo, e as pessoas às vezes não entendem aonde está a sua evolução. Então é muito importante ter esse olhar paciente, compassivo com quem está à nossa volta, porque cada pessoa tem uma caminhada e essa caminhada é feita realmente sozinha. Que eu digo sozinha, cada um tem seu tempo. Então a gente precisa respeitar quem ainda não chegou, né, a esse nível, a essa condição, porque cada um tem um tempo específico para introduzir, para se ligar, né, a essa conexão espiritual que a gente tem com o divino, com Deus, não importa a religião, né? Então, tenha paciência se por acaso você se isolar, que isso é um processo normal. Só preste atenção para não ficar muito tempo ali, né? Porque a sociabilização, os conflitos que a gente vive diariamente, fazem parte da nossa jornada e do crescimento. Então, vamos lá. Mas quando descobri que antes disso o Usui Sensei passara 3 anos num templo zen budista, tudo começou a fazer sentido. Ele estava bem preparado para aquela vivência e com certeza não foi a primeira em seu longo caminho de vida. Aí ele vem aqui para o tópico, deixa eu só ver se esse tópico é muito grande. Não, dá tempo. Aí vem para o subtópico, o movimento do reiki se expande. A Usui Reiki Yoho Gakkai cresceu depressa. Como já dissemos, o Usui Sensei tinha relacionamentos na política e na marinha japonesa. E em suas viagens a serviços do barão Shinpei Koto, havia travado conhecimento com altos oficiais da marinha, que mais tarde conseguiu conquistar para o reiki. O Usui viajou com eles para a China e outros países estrangeiros, como ficou registrado em sua pedra memorial. Aparentemente, os anos 1920 ofereceram um solo fértil para movimentos espiritualistas em todo o mundo, inclusive no Japão. No período Meiji, de 1868 a 1912, o governo japonês adotou o shintoísmo como religião oficial, certamente por motivos políticos. O imperador passou a ser considerado encarnação da principal divindade shintoísta, garantindo assim o seu poder nos planos mundano e religioso. O budismo foi reprimido e, em parte, com violência. Monges e freiras budistas foram obrigados a renegar sua religião e seus templos foram profanados. Pessoas foram torturadas e mortas, infelizmente, né, gente? Os elementos da cultura budista incorporados ao shintoísmo ao longo dos séculos foram afastados. Mas isso só funcionou em parte. O imperador Meiji, que é aquele, bota aqui a foto. Tá vendo aqui? Esse é o imperador Meiji. Opa, esbarrou. E seu governo promoveram uma abertura de seu país ao Ocidente. Essa abertura não favoreceu o conjunto da população. Os camponeses se empobreciam cada vez mais. E também os intelectuais começaram a se voltar para os valores da cultura japonesa tradicional. No período Taisho, que é o outro imperador, a situação política se acirrou e eglutinaram revoltas, semelhantes às guerras civis, cujos líderes defendiam a abolição da monarquia. O imperador Toisho,
Sofria de meningite e por motivos de saúde não conseguiu governar o país a contento e com o mesmo carisma de seu pai. A terceira parte desse livro apresenta um panorama das correntes espiritualistas contemporâneas de Usui Sensei. Nos anos 1920, alguns dos grupos e seitas mais importantes de diferentes orientações religiosas foram proibidos e seus líderes foram presos. A seita Omoto-kyo, também grafada Omoto-kyo, com 2 Os, né? Ver descrição e detalhes no capítulo grupos religiosos, grupos relacionados com o Reiki na época de Usui Sensei. Por exemplo, foi justamente acusado de crime de lesa majestade, delito muito grave na sociedade japonesa. Muitos dos membros que pertenciam à alta hierarquia da seita ocupavam postos de comando no exército e na marinha do país. Essas cerca de 500 pessoas só da seita Omoto-kyo foram ameaçadas pelo governo com a perda de seus cargos e o fim de suas carreiras. Talvez seja por esse motivo que Usui Sensei dava grande importância ao culto do imperador Meiji em seus ensinamentos. Usui oferecia aos discípulos 125 poemas do imperador como parte do currículo de aprendizado e sempre falava do imperador, já falecido àquela altura, com grande amor e respeito. No ritual de limpeza e sintonização, o Reiju, Usui sempre recitava um poema do imperador, juntamente com seus chimpãs, tradição mantida depois de Hayashi Sensei. As inscrições da Pedra Memorial de Usui Sensei recomendam a conservação da herança do imperador Meiji. Segundo Ogawa Sensei, a relação de Usui com o imperador era como a de um filho diante de um pai. No início dos anos de 1920, o governo japonês proibiu as técnicas de cura espiritual, inclusive de cura pela imposição das mãos. Só médicos e terapeutas formados em academias oficiais podiam praticá-las. Depois disso, muitos desses grupos, com exceção da Usui Reiki-Ryo Gakkai e alguns outros, mudaram sua orientação e se tornaram exclusivamente religiosos, escapando, assim, à perseguição com base na liberdade de religião. Vários Shinpan do Usui Reiki-Ryo e, sobretudo, 3 de seus futuros presidentes eram altos oficiais da Marinha Japonesa, instituição muito poderosa e respeitada. E graças a eles o governo autorizou a existência da Associação Usui. Um aspecto decisivo dessa autorização foi o fato de que a doutrina pregava reverência ao imperador e não ensinava à sociedade princípios e nem práticas semelhantes às das seitas suspeitas. Com isso, o Reiki foi preservado para a posteridade. Então, gente, o que ele quer dizer com isso tudo? Isso aqui dá um pouquinho de entendimento em relação a porque houve muitas alterações e tem algumas diferenças em relação ao ensinamento. Pela própria opressão aqui, a vida política e religiosa do local, né, do Japão, onde nasceu o Reiki. Então, você vê que ele passou por muitas dificuldades, vamos dizer, para poder continuar e teve que se adaptar às situações presentes, né? Então, eu acredito que seja por isso é uma opinião minha, que é por isso que existem várias, vamos dizer assim, linhagens, mas que com focos às vezes um pouco diferentes. Mas o que tem que sempre se colocar, né,
na mente é que no final tudo é a energia do universo, tudo é reiki e tudo traz, né, cura, transformação, quando a pessoa se conecta com essa força superior, seja de qualquer religião. Então hoje eu vou terminar por aqui e na página 58, amanhã eu continuo no Grande Sismo de Canto, que pelo título não dá pra gente ter uma ideia, mas é também, né, momentos históricos que vão ser importantes para a gente entender toda a estrutura do mestre Usui e seu percurso em permanecer com o reiki presente na vida das pessoas também, né? E eu acredito que nada é por acaso, né? Por isso que ele, antes de seguir esse caminho espiritual de iluminação, de reflexão, ele vivenciou muitas profissões e isso ajudou futuramente a deixar o reiki, né, imune, um pouco imune em relação a toda essa dinâmica que aconteceu no Japão na época. E quero ressaltar aqui em relação aos poemas do Imperador Meiji. Eles são poemas que alguns mestres adotam, eu gosto muito de ler, assim, escolher um, são 125. Então, vem um número na cabeça, você escolhe e simplesmente lê e reflete sobre esse poema. Então, terminei a leitura de hoje. Quero muito agradecer. Se tiver pergunta, eu vou dar uma olhadinha quem tá aqui. Então, se tiver alguma pergunta, alguma coisa que queira pontuar da leitura, do reiki, aproveita, tem uma bolinha aqui que tem um pontinho de interrogação, que é uma função aqui do Instagram, que quando você coloca ali a sua pergunta, ela aparece aqui na tela, tá? Então, vamos lá, Josi, Claudinha, Flávia, Arilson, Edilma, Silvia, sejam todos bem-vindos. Decora, Tânia, bom dia. É Sila, deve ser, né? Rita, bom dia, Rita. Tárcia, Tarciana, né? A Francis, Daniela, meu querido tiozinho tá aqui, obrigado pelo carinho. Nayara, a Simone, a Denise, Denise, Mário, Patrícia, outra Denise, a Cris, minha irmãzinha querida também tá aqui. Obrigada, irmãzinha. Flores, deve ser Luciane, né? Ariadne, Suzy, Charlene, VM, né? Deixa eu ver. Simone. Ah, cheguei aqui a Natália, que eu já tinha falado. Vamos lá, chegou uma perguntinha aqui. Vamos lá. Como eu posso me limpar de energias negativas? Eu estou sentindo muitas energias das outras pessoas. Então vamos lá, Natália. Quando a gente está vibrando, não digo associando, mas se conectando com energias mais baixas, realmente é porque a sua energia não está num nível legal. Quais são as dicas que eu posso te dar? Primeiramente, quando a gente mantém o hábito, né, da autoaplicação, da recitação diária dos princípios, isso ajuda muito a gente já elevar a nossa energia. Mas eu sei que às vezes isso não é o suficiente, né? Isso te deixa num padrão maior. Mas existem pessoas que às vezes estão tão carregadas e a nossa sensibilidade é tão grande que acaba ressoando. Então, olha, você tem a técnica que pode fazer a Joshin Kokiho, que é a respiração, usando o centro de força para poder expandir a energia que você conecta com o reiki e ela se expande ainda mais. Isso não substitui a autoaplicação, tá? É um complemento.
O que você pode fazer também é a questão da autoaplicação pelo umbigo, também uma forma, mas essa autoaplicação também não substitui a autoaplicação com as posições. É um up a mais que você movimenta a energia de uma forma um pouco diferente para poder potencializar. E uma dica sim que eu posso te dizer é a observação do que você está pensando. Tudo vem na mente. Quais são os pensamentos que estão prevalecendo? O que faz, né, qualquer ser humano ficar realmente para baixo? Quando os pensamentos são de autojulgamento, autocrítica, né, de culpa, vitimismo. Não estou dizendo que é esse o seu caso, estou pedindo só para você observar, porque com certeza tem algum um pensamento aí repetitivo que está minando, né, os outros pensamentos elevados para que a sua energia fique bem alta, a sua vibração se eleve. Por isso que a recitação dos princípios também ajuda, porque só o fato de você fechar os olhos, colocar aqui as mãos em gacho, respirar fundo e recitar só por hoje, eu sou calma. Que no caso é a meditação, né, gacho, quando a gente faz só ela pura com a recitação. E sinta dentro do seu coração essa calmaria. Porque esses princípios, eu sempre falo que eles são uma rodinha, um ciclo perfeito. A gente acalma, depois a gente confia, que aí a gente entrega, aí a gente agradece as possibilidades, agradece o que está acontecendo, como um degrau para a evolução. Depois você é honesta nas suas tarefas, nos seus trabalhos, não só profissional, mas no seu dia a dia. Seja honesto. Um não dito com muito carinho e amor é melhor do que um sim cheio de peso. Então, seja honesto com você e com quem você vai realizar uma tarefa, enfim. E a bondade. Quando a gente é bom com a gente, se cuida, isso reflete para o outro, isso reflete na nossa energia, né? Isso ajuda. Então, ó, meditação gacho, a Joshin Kokiho, o Rezo Shiryo, que é a autoaplicação pelo umbigo, são tudo complementos. Sentiu o que é a pessoa, faz o banho seco para cortar e automaticamente vai nessas técnicas. E outra coisa também muito legal, não só para quem é reikiano, coloque de vez em quando algumas músicas específicas para você deixar na sua casa, né? Tem as frequências, a 936 é muito boa, 453, tem várias, e cada uma trabalha uma frequência específica. Então, de vez em quando, procura no YouTube frequências vibracionais. Aí vou ouvir vários nomes e às vezes ela já vem com significado. Elevação, né, ativação da glândula pineal. E sinta o que você precisa, o que seu ambiente precisa. E deixe tocando 10 minutos, 5 minutos e vai fazendo suas coisas, vai vivendo, né, a sua rotina, que isso já vai trazer uma elevação no ambiente na sua. Tenho certeza, Natália. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu rolar. Opa. Não tem mais nenhuma pergunta. Então eu vou finalizar a leitura de hoje. Tá? Deixa eu só, ó, leitura do livro. Parei na página 58. Amanhã, às 8 da manhã, estarei aqui novamente com vocês para poder a gente continuar a leitura e falando de reiki, elevando. E eu que agradeço, Natália, né? Isso aí é uma dica não só para você, né? Quando alguém pergunta é porque às vezes mais alguém também está precisando e não perguntou por um motivo que seja, não, isso não faz diferença, mas que contribui de alguma forma, né? Que aí a gente ajuda o todo. Eu que agradeço também. E muito obrigados a todos pela presença,
Amanhã continuaremos na leitura. Uma maravilhosa quinta para todos e um grande beijo. Até amanhã, gente.